Bom dia! Hoje vamos falar sobre gemas, ocorrência, composição, nomes e características. Seminário apresentado por Daiane, Fabiola, eu, Júlia e Renan, para a disciplina de Geologia e Mineralogia administrada pela professora Eliana Maria Aricó. Segundo Branco, 2008, em Dicionário de Mineralogia e Gemologia, gema é uma substância geralmente natural, inorgânica ou orgânica, artificial ou sintética, que por sua raridade, beleza e durabilidade é utilizada como adorno pessoal. O valor atribuído a gemas é devido à sua lapidação, cor, fenômenos ópticos, raridade, inclusão interessante de um fósforo no caso do âmbar, durabilidade física e química e o seu uso, seja na tradição, seja na moda. Especialmente pela sua beleza ou perfeição, a aparência é quase sempre um atributo importante para gemas. A exemplo do diamante, que é uma gema altamente apreciada, pois é uma substância dura, a mais dura conhecida neste caso, e reflete a luz de uma maneira própria quando facetado, já que o seu índice de refração é por volta de 2,42. Mas não são raros os diamantes, já que são extraídos anualmente milhões de quilates. Adentrando um pouco no diamante, ele não é somente utilizado na confecção de joias, mas também no seu uso industrial e científico, em que o diamante é utilizado na perfuração e no corte na pesquisa mineral, engenharia civil e engenharia mecânica, devido à sua dureza e resistência. Podem ser usados para cortar e furar alumina, quartzo, vidro e cerâmica. Aqui embaixo nessas imagens podemos ver alguns exemplos. Os ovos de Faberge são obras-primas da joalheria russa, feitos para os czares russos. Os ovos foram cuidadosamente elaborados com uma combinação de tintura, metais e gemas, sendo que dentro deles escondiam às vezes outros ovos de Fabergé. Também retratos familiares, bonecas, miniaturas, diamantes escolares. Aqui ao lado, nós temos o maior diamante já lapidado até hoje. Ele assumiu o posto, digamos assim, do Cullinan I. Ele foi encontrado na África do Sul. Seguindo, temos Dom Pedro I com a sua coroa demonstrando a sua posse e poder. Ao lado, temos a coroa, confeccionada em ouro brasileiro, cravejado por 639 diamantes nacionais e 77 pérolas raras pertencentes à Imperatriz Leopoldina. Hoje está em exposição como parte do acervo do Museu Imperial em Petrópolis, Rio de Janeiro. Inclusive, esta coroa pesava em torno de 2 quilos. Ao lado direito, a Rainha Elizabeth II do Reino Unido, com colar, brincos e uma tiara feitas de aquamarinha. Antes de adentrar no grupo de gemas, podemos falar sobre a origem das rochas, que gera o seu reconhecimento em jazidas e depósitos. Também com isso, temos como saber a sua procedência, diminuindo as falsificações e o contrabando. Já no caso, ter noção das estruturas e de seu grupo ajuda em classificar e melhor utilizar suas propriedades no preparo industrial ou de joias e em como reservá-las. As gemas são dadas por processos naturais ou artificiais. As naturais e inorgânicas ocorrem por meio de causas geológicas que se dão na crosta terrestre junto do ciclo das rochas. Podem ser pela cristalização de magma, gases ou lavas vulcânicas, no interior ou na superfície da crosta terrestre, classificadas como minerais ígneos, no caso da safira, ou ainda pela saturação e precipitação a partir de soluções aquosas, os minerais sedimentares, ou a recristalização e transformação de minerais pré-existentes, os minerais metamórficos, caso do rubi. Dentre esses processos inorgânicos, os átomos tendem a se unir e combinar de uma forma ordenada e geométrica, de uma maneira que seja o estado de energia mais baixo, dando uma estrutura classificada como cristal. E o modo como se ajustam resulta na forma externa, nas faces, nos vértices e nas arestas, como se dispõe, ou seja, o hábito. Mesmo havendo uma infinidade de possibilidades de os elementos da tabela periódica se combinarem, ainda assim temos um número limitado de formas geométricas feitas pela combinação de átomos, tendo os sistemas cristalinos, que podem ser do sistema isométrico, a granada, o hexagonal, a esmeralda, o trigonal, o quarto, o tetragonal, o zircão, o ortorrômbico, zoisita,
o monoclínico, a jade, e ainda o triclínico, que é referente à turquesa. Propriedades físicas e químicas são justamente a forma como o arranjo atômico e da composição química, pela ligação dos átomos e sua força, estrutura cristalina e elementos químicos presentes, o que dão a dureza, a clivagem, a fratura, que são as propriedades físicas, e as óticas, o brilho, cor, diafaneidade, efeitos de luz e fogo. É preciso dominar esses conhecidos justamente para distinguir as gemas entre si, pois muitas são semelhantes a olho nu e outras não, carecendo de análises mais aprimoradas. Neste slide, temos uma tabela com o agrupamento das gemas por Pércio de Moraes Branco, no Dicionário de Mineralogia e Gemologia, na página 470. As gemas naturais são aquelas com materiais gemológicos naturais. São inteiramente formadas pela natureza ao longo dos anos, sem interferência do ser humano, em que eu consigo dividir em inorgânicas aquelas que não foram produzidas por seres vivos, como a esmeralda, o diamante, a turmalina, o rubi e a safira, e orgânicas, aquelas que foram sim produzidas por seres vivos, como o coral, o âmbar e a pérola. As pérolas cultivadas, elas ocorrem quando um corpo estranho é inserido na ostra por ação humana para produzir a pérolas biwa e o mabe. Já as gemas sintéticas, elas são produzidas pelos homens. No caso, a esmeralda sintética, o rubi sintético e o diamante sintético. No caso das gemas artificiais, elas também são produzidas pelo homem, mas não encontram correspondência na natureza, como a zircônica cúbica, o IAG e o GGG. As gemas reconstituídas são materiais produzidos pelo homem mediante a fusão parcial ou a aglomeração de fragmento de gemas. No caso, é quando eu tenho uma gema muito frágil, quebradiça, o que impede que ela seja lapidada. Então, ela é triturada e misturada a uma cola. Essa mistura é prensada e acaba adquirindo resistência, consistência para ser trabalhada, como a turquesa reconstituída e o lápis lazuli reconstituído. No caso das gemas tratadas, são aquelas em que uma propriedade física, geralmente a cor, foi modificada para lhe dar mais valor, como o topázio irradiado e o citrino obtido por tratamento de ametista, que veremos mais à frente. Já as gemas realçadas são aquelas que tiveram uma de suas propriedades, também pode ser a cor, mas foi melhorada artificialmente, como a ágata naturalmente avermelhada ou alaranjada, que pode ser aquecida para que sua cor fique mais forte e ganhe maior valor no mercado. As gemas revestidas é aquela sobre cuja superfície se deposita uma fina camada colorida ou não, da mesma substância ou de outro material. Eu posso dar um exemplo no caso do berilo incolor, que eu deposito uma outra fina camada de berilo verde, constituindo a esmeralda revestida. As gemas compostas são aquelas que eu obtenho unindo com um cimento e outro método artificial, duas ou mais partes de gemas naturais, sintéticas ou artificiais. Eu posso ter, num exemplo, uma gema natural com uma gema artificial, uma gema com vidro ou ainda um vidro com duas gemas diferentes. Os minerais, ditos como os decorativos, são muitos. O seu uso é para decoração de interiores. Só que eles não são empregados somente para isso, mas também pode ser na confecção de adornos pessoais, como colares, anéis, brincos, mas o seu preço é um pouco mais acessível devido à sua abundância e ao custo mais baixo de extração e lapidação. Como exemplo, eu tenho a ágata, a sodalita, o quartzo rosa e a malaquita. Aprofundando um pouco mais em alguns grupos, e mais à frente veremos algumas gemas mais conhecidas, as gemas naturais inorgânicas são aquelas produzidas inteiramente por processos naturais, como o rubi, produzido principalmente no Myanmar, Tailândia e Vietnã, Índia e Sri Lanka. No Brasil, somente foi encontrado nos estados da Bahia e Santa Catarina. Os rubis são do grupo hematita, a classe mineral é do óxido, a espécie de mineral é córido, pode ser transparente ou opaco e sua coloração normalmente é um vermelho sangue. Pode sim ser mais claro, mas são raros, encontrados no Ceilão ou no Sri Lanka. Os cristais encontrados são em rochas metamórficas, como o mármore dolomíticos, e em rochas ígneas extrusivas, como o basalto decomposto, e em cascalho.
A esmeralda é da classe dos silicatos, ela apresenta estrutura hexagonal e pode ir deste verde a um verde azulado, conforme a concentração de cromo e às vezes de vanádio. As principais jazidas são as colombianas, brasileiras e também tem no Afeganistão, Rússia e Zimbábue. Essas gemas, elas são encontradas em rochas ígneas pela solidificação do magma. Já no caso da turmalina, ela apresenta diferentes cores, mas a mais conhecida popularmente e mais acessível é a turmalina preta. Mas todas as turmalinas são também do grupo dos silicatos, com um sistema de cristalização ou hexagonal ou ainda trigonal. Ela é encontrada em rochas ígneas e particularmente no granito e pegmatitos graníticos, e também nas rochas metamórficas, como o xisto e o mármore. Mais adiante, neste trabalho, vamos falar sobre as propriedades do diamante e da ametista. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as gemas naturais orgânicas. Com a literatura, o coral foi utilizado e citado pelos antigos como uma pedra de proteção e equilíbrio. Na Grécia Antiga, se acreditava que ele era o sangue da medusa petrificado no fundo dos mares, então era utilizado para fins religiosos. Seu esqueleto é composto majoritariamente por carbonato de cálcio e carbonato de manganês. Possui forma cilíndrica e oca. A pérola é dada pela ostra, que é resultado de uma reação natural da ostra contra invasores externos, como parasitas que tentam se reproduzir no interior deste molusco. E como proteção, é colocada uma camada fina em volta deste micro-organismo ou de um sedimento, soldando na concha formando a pérola, que pode apresentar várias cores dependendo deste procedimento. O âmbar tem uma composição bem variada, mas em média é C10, H16O. Trata-se de uma mistura de várias resinas solúveis em álcool, éter e cloro, ou seja, substâncias com caráter polares predominantes. E além da mistura, tem uma outra substância insolúvel e betuminosa. Não tem estrutura cristalina como as gemas inorgânicas, por isso eu posso dizer que o âmbar é amorfa. Uma gema também orgânica de origem vegetal. Dentro do âmbar eu posso encontrar alguns fósseis animais ou até mesmo vegetais, utilizado para estudos de datas e evolução. Estes animais ficam aprisionados por conta de uma resina pegajosa que acabou os englobando. Apresenta um alto poder científico e o âmbar é utilizado junto do citrino na confecção de peças. Aqui no caso das gemas sintéticas, elas são produtos que são cristalizados e que a fabricação ela foi ocasionada pelo homem. E aí, independente do método que ele utilizou para fazer isso. As propriedades físicas, químicas e a estrutura cristalina delas correspondem essencialmente às das gemas naturais, como a gente pode observar aqui na imagem, o rubi e a esmeralda sintética. Elas se diferenciam da natural pela densidade das substâncias, a durabilidade, sendo que as gemas naturais são mais duráveis do que as sintéticas, e a luz refratada, que vai ser maior nas naturais, e no quesito da transparência também. Para observarmos isso, vai ser necessário um microscópio gemológico. E nas gemas sintéticas, a gente pode incluir as gemas revestidas também, que são aquelas que são reconstituídas. Elas foram feitas devido ao obstáculo, que é uma raridade das demais outras gemas. E o alto custo da extração impacta no preço final do produto, com certeza. E isso torna as gemas sintéticas, entre aspas, mais acessível para uma parte da população, né? As gemas artificiais, elas são gemas criadas pelo ser humano, como a zircônia cúbica, que ela nunca foi encontrada na natureza. Diferentemente das gemas sintéticas, né, que são criadas pelos seres humanos também, mas elas são criadas a partir de uma gema natural. E a primeira tentativa de produzir uma gema sintética foi há 4.000 anos antes de Cristo, lá no Egito. Provavelmente no momento que eles tiveram uma escassez de lápis lazuli, que apresenta uma enorme importância nos rituais egípcios. E aí, por ser tão importante, né, eles tentaram aquecer o esteatito, mas não tiveram muitos resultados, assim. E lá no século XIX, conseguiram produzir gemas artificiais como o iag, a granada de ítrio e o alumínio, ou do inglês Yttrium Aluminium Garnet, material cristalino do grupo das granadas.
As cores, elas vão variar conforme os elementos que estão presentes ali, como o cromo, que dá a coloração verde, o azul, que provém do cobalto, o manganês, o vermelho, o titânio vem do amarelo, a púrpura do neodímio, o laranja normalmente ele vem pelo cálcio. E o ângulo é de 33 graus e apresenta baixa sensibilidade ao calor. O polimento ele é dado pela alumina ou diamante, sendo naturais ou sintéticos. Então, com o objetivo de fixar alguns dos conceitos que foram abordados tanto em aula como na introdução desse trabalho, nós falaremos a respeito de algumas gemas, iniciando pelo diamante. Então, o diamante, ele possui etimologia grega que vem da palavra damas, que significa invencível, indomável. Então, é associado justamente à sua durabilidade. E também da fanes, com respeito à sua transparência. Então, o diamante, ele é o mineral mais duro conhecido e encontrado na natureza. Ele apresenta dureza 10 na escala Mohs. E a dureza, ela se refere justamente à capacidade que um material tem de riscar outros ou de ser riscado. Ou seja, o diamante ele consegue riscar todos os materiais, mas não consegue ser riscado por nenhum outro material. Então, o diamante ele apresenta nomes diferentes, principalmente no mercado. Por exemplo, ele é conhecido como brilhante, canário, champanhe, conhaque, river, premier, entre outras nomenclaturas. Assim como a grafita, a composição do diamante é carbono. Ambos são compostos por carbono. Sendo assim, eles são alótropos. Embora possuam a mesma composição química, então eles são muito diferentes. Apresentam diversas propriedades diferentes. Por exemplo, o diamante, conforme comentado, ele apresenta dureza 10 e também ele é um isolante elétrico. Já a grafita apresenta menor dureza, apresenta dureza 1 na escala Mohs, escala de dureza, e também é um bom condutor elétrico, diferente do diamante. Tudo isso justamente por conta da estrutura cristalina que ambos apresentam. Então, ambos apresentam estrutura cristalina diferenciada. No diamante, os átomos de carbono, eles são unidos por ligações fortemente covalentes. No diamante, o carbono apresenta a hibridização sp3, enquanto na grafita apresenta a hibridização sp2. Então, a grafita, ela forma uma espécie de lâminas de carbono que estão dispostas umas sobre as outras. E a interação entre essas lâminas são a partir de forças intermoleculares, ou seja, são forças relativamente fracas, de tal forma que essas camadas de grafite elas conseguem deslizar sobre as outras, diminuindo assim a dureza da grafita. Já o diamante ele apresenta um sistema cristalino cúbico, conforme apresentado nessa imagem à direita. Então, existem ali 8 átomos de carbono que se dispõem nessa estrutura. Cada átomo de carbono está ligado covalentemente a 4 outros átomos de carbono situados ali nos vértices. Então, o tipo de célula é a célula CFC, que é cúbica de face centrada. Justamente ela recebe esse nome porque apresenta os átomos de carbonos localizados em cada vértice e nos centros de cada face apresenta átomos de carbono distribuído em todas as faces. Então, o hábito do diamante é um hábito octaédrico. Esse é o mais comum, mas também raramente pode se encontrar com o hábito dodecaédrico. O brilho característico ele se deriva justamente do índice de refração do diamante. Então, ele apresenta um índice de refração muito elevado, 2,42. E a clivagem ela é perfeita em 4 direções octaédricas. A clivagem ela é uma propriedade que não só contribui para identificar a gema, mas também ela auxilia no preparo ali da gema pelo joalheiro ou pelo lapidador. Então, o diamante ele é altamente duro, porém ele é meio quebradiço. Embora ele apresente alta dureza, ele apresenta também baixa tenacidade. Então, ele é muito quebradiço também. Embora os diamantes mais conhecidos, mais famosos, sejam incolores,
Os diamantes também podem apresentar cores. Por exemplo, os diamantes mais comuns, eles apresentam uma coloração marrom ou amarelada, sendo que aqueles que apresentam uma coloração mais viva são mais raros. Por exemplo, diamantes azuis ou verdes, eles podem apresentar algumas concentrações de boro, fazendo com que eles apresentem essa coloração, desde um azul mais claro, um azul escuro ou até mesmo um azul esverdeado. Os diamantes amarelos ou até mesmo laranjas, eles ocorrem pela incrustação de nitrogênio em sua estrutura. Os diamantes laranjas, eles podem ser encontrados tanto no continente africano, como também na Austrália. E o diamante mais raro de todos, dos diamantes Fancy, que são os diamantes que apresentam coloração, é o diamante vermelho. Então, trata-se de um tipo muito raro. E ele ocorre não pela incrustação de alguns elementos na sua estrutura, mas ele ocorre devido a uma anomalia, uma deformação na estrutura cristalina do diamante, possibilitando que ele apresente essa cor vermelha. Esses diamantes podem ser encontrados aqui no Brasil, principalmente ali em Minas Gerais. Existem alguns fatores que influenciam no preço, no valor dos diamantes não fancy, ou seja, aqueles diamantes incolores. É denominado pelos americanos como 4 Cs, que é o corte, o quilate, a cor e a claridade. Então, esses aspectos influenciam no preço da peça. Então, com respeito à lapidação, ou à forma, a lapidação do diamante, ela deve ser do tipo brilhante. As pessoas geralmente associam essa lapidação brilhante, na verdade, ao nome de algum tipo de diamante, mas na verdade não. Isso se dá ao estilo de lapidação. Esse estilo ele também pode ser aplicado a outros minerais, mas é um estilo próprio do diamante, justamente porque valoriza a peça. Conforme nós podemos observar nessa imagem, então a lapidação brilhante ela é caracterizada por 57 facetas. Então ele possui 33 facetas aqui na região da coroa, conforme nós podemos ver na imagem, e na parte inferior, que é chamada de pavilhão, possui 24 facetas, essa parte de baixo. Então é o formato ideal para a lapidação do diamante, porque nesse formato a luz ela é refletida e refratada por toda a estrutura, contribuindo assim para um brilho característico do diamante. Por isso agrega mais valor. A partir da análise visual do diamante, também pode se caracterizar segundo a pureza. Por exemplo, diamantes que têm muitas partículas incrustadas, então eles apresentam baixo valor. Mas diamantes que são límpidos, extremamente claros, então eles apresentam um valor muito elevado. Então, com respeito à quantidade de partículas incrustadas, também influencia no valor. Um outro parâmetro não menos importante é com respeito à qualidade. Então, a escala de cor ela vai de D até Z, sendo que o diamante D ele é o diamante mais claro, ou seja, praticamente incolor. Já o Z ele já é um pouco mais amarelado. Quanto mais incolor for essa categoria de diamante, maior será o seu valor no mercado. Então, conforme mencionado, essa coloração amarelada ela se dá justamente pela presença de nitrogênio. Então, o nitrogênio absorve determinados espectros de luz e faz com que o diamante apresente essa coloração amarelada ou até mesmo laranja. Então, os diamantes eles podem ser encontrados tanto em depósitos primários como em depósitos secundários. Depósitos primários são chamados kimberlitos ou lamproitos. Então, o magma kimberlítico, a mais de 150 quilômetros de profundidade da Terra, então, na sua ascensão, ele acaba carreando junto de si alguns diamantes, alguns xenocristais ou xenólitos. Então, ele acaba carreando. Vale ressaltar que os diamantes eles não são formados nos kimberlitos. Os kimberlitos apenas carregam os diamantes até a superfície da Terra. Já nos depósitos secundários, eles são denominados aluviões ou coluviões. Então, isso ocorre devido ao intemperismo. Visto que os diamantes eles são resistentes ao intemperismo, então a desagregação dos corpos kimberlíticos acaba liberando os diamantes, de tal forma que eles podem ser assim coletados através de garimpagem ou lavra mecanizada.
Então, os diamantes são estáveis quanto à sua cor e quanto à sua estrutura. Por exemplo, somente em atmosferas muito ricas em oxigênio e uma temperatura acima de 690 graus, que esses diamantes eles podem ser evaporados. Por isso, em temperaturas ambientes, temperaturas normais, condições normais da Terra, ele se apresenta como um sólido. Então, os principais produtores de diamantes são a Rússia, a República Democrática do Congo, Botsuana, Zimbábue, Canadá e Austrália, sendo que esses países eles correspondem a 85% da produção mundial de diamantes. O Brasil já foi um dos grandes produtores de diamante por volta do século XVIII, mas hoje ele apresenta 0,02% da produção mundial. Então, esses diamantes eles são encontrados em regiões como Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Goiás, essas regiões. Então, o diamante geralmente ele é testado como verdadeiro ou falso através da sua condutividade térmica. Ele é um bom condutor térmico. Então, para saber se o diamante ele é verdadeiro ou falso, as pessoas elas costumam bafejar nele. Então, o diamante verdadeiro ele dissipa muito rápido o calor de tal forma que essa superfície dele não fica embaçada. Agora, quando se trata de uma peça falsa, isso ocorre, a peça fica embaçada. Então se sabe que essa peça não é um diamante verdadeiro, é uma peça falsa. Bom, pessoal, agora citando outras gemas, né? Nós temos a petalita, que quem descobriu foi justamente José Bonifácio de Andrade e Silva, aquele primeiro mineralogista brasileiro que a gente estudou no artigo anterior. Ele teve a participação na construção do Estado brasileiro, né? Principalmente lá por volta de 1822, que ele teve uma intensa atuação na política brasileira e foi sempre voltado para a educação e para as ciências. Mas aqui a gente vai destacar a sua área de pesquisa, que depois de muito estudo, né, ele teve o ápice na Suécia e Noruega, que foi onde ele fez as expedições e escreveu um artigo que foi publicado em alemão, das observações dos minerais, que posteriormente foi traduzido para o francês e para o inglês também, tomando abrangência maior, né? Ele registrou a descrição física e química de 4 novos minerais que nunca antes foram estudados e 8 que já eram conhecidos, né? Tornando Bonifácio o descobridor da petalita, espodumênio, criolita e escapolita, sendo que a petalita ela foi descoberta em Utö, na Suécia, o que depois, né, de um tempo, possibilitou a descoberta do elemento lítio, tornando José Bonifácio indiretamente, mas tornou, né, meio que o único brasileiro a descobrir um elemento químico, indiretamente, mas o tornou. Porque foram as publicações dele que ajudou o químico sueco Johann August, em 1818, a descobrir o elemento lítio, enquanto ele estava trabalhando no laboratório do químico Jacob Berzelius, na Suécia. Porque enquanto eles analisavam as amostras de petalita, eles perceberam que ela era uma fonte para a obtenção do lítio. Aqui, para não ficar extenso, eu vou dar um destaque para alguns dados importantes sobre a petalita. Levando em conta que quando ela é encontrada incolor, ela é utilizada como gema, porque ela é rara e aí torna mais desejável para colecionadores, enfim. Em brilho, aqui teremos que pode ser encontrado em brilho vítreo, que é um brilho como o do vidro, ou perláceo, que será um brilho fosco, tipo das pérolas, mas que apesar de fosco ainda vai ser reluzente, né? Quanto à cristalografia, Bonifácio ele analisou que o mineral, por apresentar o que ele chamou, entre aspas, uma agregação bastante grosseira e por ocorrer em pedaços finos, a gente pode notar essa clivagem aqui perfeita nessa direção em 001 e outra clivagem aqui boa, prismática, entre essas duas direções, 201 e 110. A coloração da petalita, né, como eu disse, ela varia. Quando ela é maciça, ela pode ser cinza, avermelhada, meio amarelada e até esverdeada. Ela possui um hábito cristalino prismático achatado ou um hábito tabular. E por possuir uma clivagem em densidade mais baixa, ela
pode ser diferenciada da espodúmena. Outro ponto importante é o de que a petalita ela tem uma fratura que é conchoidal, né? Que é como se fosse uma fratura que tem superfícies lisas, curvas, enfim, semelhante à superfície interna mesmo de uma concha. Lembrando que, por estar na classe dos tectosilicatos, ou silicatos de armação, né, ela apresentará uma armação tridimensional de tetraédros de silicatos, com dióxido de silício, como apresentado aqui na figura ao lado. Aqui no Brasil, ela ocorre principalmente em depósitos de pegmatitos, frequentemente associada a espodumênio e a turmalina, e encontrada em Minas Gerais. E agora vamos falar um pouco sobre a ametista. A palavra ametista vem do grego ametistos, que significa que não está em estado de embriaguez, não bêbado, crença de proteger contra o efeito embriagante do vinho. Também é possível que seja esse o motivo pelo qual ela era usada pelos bispos ortodoxos, estando presente nos seus anéis, pois tendo em conta a responsabilidade espiritual, o bispo tinha que se resguardar dos prazeres ditos como carnais. Além da cor, a mais conhecida como violeta, que representa o clero e o equilíbrio entre o material e espiritual, de acordo com a tradição cristã, essa gema carrega um forte sentido de moral e humildade. Pode ser encontrada como ametista, pedra de bispo, ametista siberiana, ametrino e ametista citrino. Sua espécie mineral está relacionada com a do quartzo e por isso apresenta dureza igual a 7, riscando materiais como o talco, gipsita, a calcita, a fluorita, a apatita e o ortoclásio, pois possuem durezas menores. Também por ser da espécie mineral do quartzo, a ametista possui forma cristalina hexagonal e costuma crescer como prismas hexagonais com faces planas. Porém, quando quebrada, se rompe irregularmente e forma fraturas conchoidais típicas e não clivagens, o que facilita a sua lapidação. E seu hábito é um prisma com 6 faces verticais. A classe mineral é dos silicatos, sua composição é de dióxido de silício e, como podemos observar aqui do lado direito, o átomo de silício apresenta sistema cristalino trigonal, enquanto o átomo de oxigênio um sistema hexagonal, como já dito. Seu brilho é vítreo, característicos de minerais com índice de refração entre 1,5 e 1,8, além de que quase todos os silicatos apresentam brilho vítreo. A ametista é transparente, geralmente, ou semi-transparente. A ametista pode ter cor roxo azulado, roxo puro ou ainda um roxo avermelhado claro ou escuro, como demonstrado na direita, que vemos de cima para baixo uma ametista roxa pura, outra com um roxo avermelhado claro, muito próximo ao róseo, e a última, roxa azulada. É incolor em seu estado puro, mas com impurezas químicas ou defeito nas estruturas cristalinas, temos essas cores. O cristal pode mudar de cor devido à forma como interage com a luz e seus elementos. Uma certa presença de impureza pode alterar a cor aparente da gema, caso da ametista, que em presença de luz pode ficar mais clara até mesmo se transformar em um quartzo sem cor. Em temperaturas elevadas, pode vir a produzir o citrino, pois tem a mudança do ferro 3+, para o ferro 2+, dando uma cor amarelada, como a imagem abaixo, ou ainda de cor alaranjada ou vermelha, ou a praseolita com uma coloração cinza esverdeada. Neste caso, tem-se a coloração cinza esverdeada ou verde devido a uma combinação de um alto teor de ferro 2+, e altas taxas de dose de irradiação. No entanto, em uma temperatura muito elevada, pode vir a fraturar. Passam a ser gemas tratadas, mas é importante ressaltar que existe ambas na natureza. Solúvel em ácido fluorídrico e fluoreto de amônio, mas pouco solúvel em álcalis, que é uma base, um sal iônico de um metal alcalino ou de um metal alcalino terroso, devido à gema ser do grupo dos silicatos. Se dá em rochas vulcânicas e em pegmatitos, que são rochas ígneas intrusivas, com composição basicamente granítica, quartzo, feldspato e micas. Por fim, os principais produtores no Brasil é a Bahia, Minas Gerais e principalmente o Rio Grande do Sul. A Sibéria, que fica na Rússia, Sri Lanka,
Índia, Madagascar, Uruguai, Paraguai e México. Presença de solo com derramamento vulcânico de basalto, como no Brasil na era Mesozoica, o derrame de Trepp. Com isso, finalizamos a nossa apresentação sobre gemas, onde falamos sobre a ocorrência, composição, nomes e características. Muito obrigada pela atenção de todos.